Os 4 seres viventes relatados por João no capítulo 4 de Apocalipse são algo muito simbólico. Isso está em paralelo com ali o capítulo 1 e capítulo 10 de Ezequiel, que parece ser o mesmo relato, mas são seres diferentes. Você pode ver que há uma diferença principalmente nas asas. Em Ezequiel você vê 4 seres com 4 cabeças, com 4 asas, mas aqui você vê, parece que um só, com 4 representações com esses animais, que eu desenho aqui, não sou desenhista, mas tentei fazer da melhor maneira possível. E, logicamente, é bem diferente como seria relatado. Não tem como, na verdade, desenhar e especificar com detalhe, mas temos uma ideia, né, dessas asas e desses seres que são representados simbolicamente. Gente, por favor, cuidado com a interpretação literal de muitas passagens do Apocalipse. Há coisas que são literais, sim, mas há muita coisa que é simbólica, muito simbólica, com linguagem figurativa. Eu sempre digo, se um indígena no meio da Amazônia, que nunca viu a cidade, é tirado de repente e é levado para Nova York, e no meio da cidade, das avenidas, ele vê aviões, vê arranha-céus, asfalto, carros passando, e fica um dia lá, e é levado de volta, com certeza, para a floresta. Como ele vai relatar? Então, ele vai usar figuras que ele vê na floresta. Os prédios que não sabe como explicar, ele vai falar, eu vi árvores enormes, montanhas enormes com vagalumes. Ele vai externar ou tentar explicar toda essa ideia com figuras daquilo que é o cotidiano. Então, quando a gente vê leão, boi, cara de homem e águia, não vá pensar que lá no céu tem um zoológico, por favor. Na dimensão celestial há animais, embora não haveria problema nenhum se houvesse animais, mas não há nenhum relato que haja coisas literais na dimensão celestial. Tudo isso é algo simbólico. Quando você vê carruagens, cavalo de fogo, é tudo algo, por favor, simbólico. Agora, nessa simbologia, nós podemos tirar algumas deduções. Lembrando que em Ezequiel, nós vemos especificamente toda essa ação dos querubins. Você pode voltar no estudo anterior aqui no próprio canal. Eu fiz o estudo dei uma pincelada um pouquinho mais profundo sobre os querubins, a raiz da palavra querubins e essa visão do próprio Ezequiel. Agora temos 4 rostos aqui, vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, 4, 6 em diante, diz assim: E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor desse trono, 4 animais cheios de óleo. Então já começa algo bem assim fora do que é o padrão. Animais cheios de olhos, então é algo logicamente simbólico. Toda vez que você vê essa abundância de olhos para cima, rodas de fogo, e nessas rodas, os olhos olhando para cima, para baixo ao mesmo tempo, parecendo até a câmera do Google filmando para tudo quanto é lado, isso aí é simbologia da onisciência do Todo-Poderoso, da essência da deidade que está olhando para cima, para baixo, olha você por dentro, por fora, sabe de onde você veio, para onde você vai, ele sabe tudo. Esse aí é o poder da onisciência entre o poder da onipotência e a onipresença também. E aqui também diz, no versículo 7, e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal com rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Tá bom? Aqui está faltando muita coisa no meu lindo desenho, mas temos o leão, o boi, o rosto de homem e a própria águia. O que simboliza isso? Se você compara aqui no capítulo 1 de Ezequiel, você vai ver, logo quando ele começa a relatar, você já vê lá no capítulo 1, toda essa visão que ele está tendo e todo esse resplandor, essa glória, essa virtude. Eu falei que aqui eles são relatados de Ezequiel com 4 asas, diferente das 6 asas de Apocalipse. Você lembra que em outra parte aparecem os serafins com 6 asas, com um par de asas voavam, outros cobriam o rosto e a outra cobriam os pés, algo simbólico também. Então, há quem diga, por favor, que podem ser serafins. Mas toda vez que aparece essa figura não é algo compacto, específico, literal, ali
vamos falar assim, declarado ali literalmente para que nós possamos crer que esses seres estranhos, tão estranhos. Pense bem, se você está dormindo em casa, no meio da escuridão, aparece um ser com 4 cabeças, com uma cabeça de homem, de águia, de boi, isso não vai ser algo muito legal. Então, nessa visão, João, na sua humanidade, logicamente, pela revelação do Espírito, ele diz algo semelhante, algo, nessa visão ele vê tudo meio abstrato, nessa ação sobrenatural, espiritual, celestial, e ele escreve inspirado pelo Espírito. Jesus mesmo falou certa feita, se eu vos falo com exemplos terrenos, o que será de vocês se eu conto direto as coisas celestiais? Vocês não vão compreender. Então, Jesus usou muita figura de linguagem, muita parábola para poder nos ensinar. Isso é algo maravilhoso que nós entendemos e interpretamos na matéria de hermenêutica e exegese. Inclusive, se você quer estudar essa matéria, na descrição do vídeo está lá, temos matérias preciosíssimas, sempre, logicamente, com base no hebraico. Lembro também, como falei no estudo passado, que eles estão simbolizando não a proteção, porque os céus ele não pode ser atingido, mas simbolizam a barreira que havia para adentrar diante do trono. Isso, logicamente, em Cristo, como falei no outro estudo, é quebrado, ele dá acesso ao novo caminho. Lembra que lá no Éden, colocou querubins para tampar o acesso, novamente, à árvore da vida, para que o homem não voltasse para o Éden. Então, houve um bloqueio. Então, isso é símbolo do bloqueio. Isso é símbolo desse fechamento. O próprio Cohen Gadol, que é o sumo sacerdote, fazia o cerimonial para que houvesse bênção mais um ano, e ele fazia todo o cerimonial de Yom Kippur para que houvesse expiação durante um ano. Mas o que acontece? Com Yeshua HaMashiach, o seu sangue, no propiciatório eterno, logicamente, se abre o portal para o trono de Deus. Então, os querubins é símbolo daquilo que é inacessível, inacessibilidade, se existe essa palavra, algo que é bloqueado, não se pode. Cristo quebrou esse bloqueio e temos acesso. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para achar esse oportuno socorro. Então, temos acesso pelo Cohen Gadol, que é Yeshua HaMashiach, o nosso eterno sumo sacerdote, pelo seu sangue. Veja lá outro estudo. Então, aqui temos essa simbologia novamente em Apocalipse. Agora já está toda a dinâmica do trono, trovões, asas, figuras de linguagem, tanta coisa preciosa ali. E ali vamos ver esses 4 seres. Por que leão? Vou anotar aqui leão. Por que leão? Temos também boi, homem e águia. Já fiz vários estudos, quem estuda comigo lá nas aulas de hermenêutica, homilética, nós estudamos várias passagens também na Torá, e vamos ver isso aqui quando nós comparamos o próprio tabernáculo. Mas quando nós falamos de leão, nessa figura de linguagem, o próprio leão simboliza a realeza. Vou colocar aqui rei, vou colocar rei. Boi, vou colocar servo, serviço. O boi, o bezerro sempre simboliza serviço. Homem, santidade. Santidade. E águia significa deidade. Deidade. Olha essas 3 coisas. Aqui, em vez de colocar rei, vou colocar realeza. Realeza, já que estamos falando características. Realeza. Serviço, vou colocar serviço melhor, tá bom? Serviço, me perdoem aí. Serviço, santidade e deidade. Ou seja, para que haja realeza, precisa haver um rei. Serviço, precisa haver um servo. Santidade, logicamente, precisa haver uma humanidade santa. Então, essas são as 4 facetas, os 4 perfis do próprio Cristo, sabia disso? E nós vemos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou colocar em vermelho Mateus, vou colocar abreviado Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque justamente Mateus apresenta a Yeshua como rei, a realeza do leão. Marcos apresenta a Yeshua como servo. Você pode ver nos 4 evangelhos, sempre vai ter essa apresentação. Marcos como servo, Lucas como homem
e vemos aí a sua santidade, a santidade do Cristo. Lucas é o único que relata mais a humanidade do Senhor, do nosso Salvador, e nós vemos desde a infância, você vê o crescimento, você vê o relato quando ele é circuncidado, você vê a sua genealogia humana, você vê quando ele está com 12 anos e se perde, fica com os escribas, você vê a infância até a adolescência de Jesus, você vê coisas mais humanas relatadas por Lucas, é incrível. E João já é totalmente diferente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, vemos aí a deidade do próprio Cristo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os perfis de cada um, realeza, serviço, santidade e deidade. Leão, boi, homem, águia. Em Êxodo 26 e Êxodo 27, você vai ver as cortinas, vou separar aqui, cortinas. Cortina do tabernáculo, ou as cortinas, elas tinham cores diferentes, elas também tinham querubins, você sabia? Havia desenho de querubins nas cortinas do tabernáculo, é muito linda a simbologia de todo o tabernáculo, nós temos matérias que falam sobre isso, e isso deve ser estudado, povo de Deus. E Mateus, ali nós vemos, em Êxodo nós vamos ver aqui, ó, vou colocar Êxodo, capítulo 26 e capítulo 27. Leia lá. O 27, se não me engano, especificamente versículo 16. Todo o capítulo 26 vai falar das cortinas também. Agora, temos as cores das cortinas. Primeiro, púrpura. Púrpura, que era a cor dos reis. Você sabia que não era qualquer um que podia vestir cor púrpura? Cor púrpura é realeza, leão. Serviço é carmesim. Carmesim. Por que a cor carmesim? A cor carmesim é um bichinho que é moído e justamente Marcos relata com mais especificação o sofrimento, a dor do mestre, por isso ele é apresentado como servo, onde o próprio mestre ele diz, o Filho do Homem veio para servir, não veio para ser servido. E tanta gente que quer ostentar, quer aparentar, quer estar acima de tudo como maioral, mas Yeshua, que era Yeshua, ele veio para servir. Coisa linda, meu pai. Santidade é o próprio linho. Eu vou falar um pouquinho sobre o linho também. Linho é branco, a cor branca do linho. E a águia é a cor azul, que simboliza a deidade, os céus. Olha que coisa linda, como há um sincronismo, como há uma harmonia em tudo isso aqui. Isso é algo que deve ser analisado. Por quê? Porque Yeshua era rei, era servo, santidade como homem não pecou e era o próprio Deus encarnado. A deidade estava nele. Agora presta atenção. Por que esses seres têm essa figura? Por que os querubins, Ezequiel, têm essa figura? Isso simboliza esse bloqueio. Aqui não passa, é mais ou menos isso. Não sei se você mora em um desses prédios, às vezes visito pessoas em prédios tão lindos e tem um sensor para poder ver, um leitor de face, como se diz ali, né? Um leitor de rosto, né? Leitor facial, esse leitor facial. E você colocou o rosto, às vezes aqui no celular, banco digital, normalmente, para reconhecer que é você, para que não haja fraude, eles reconhecem se é você, e você tem que colocar o rosto ali para poder filmar, e aí conferem que é você. Eu sei do que eu estou falando, eu sei que você já lidou com esse tipo de tecnologia, maravilhoso, tudo bom. Mas o que acontece? Esse bloqueio dos querubins é como se fosse dito espiritualmente, por aqui ninguém passa. Tem que haver um código. Qual é o código? Quem atravessar e precisar ou quiser ter acesso à glória do trono, ele precisa ter realeza, ele precisa ser servo ao mesmo tempo, ser puro em santidade e, logicamente, ter a deidade. Querido, quem mais poderia ter aberto novamente essa barreira, rasgar o véu, a não ser aquele que se fez carne e se humilhou? Olha, eu provo que a maior ação, né, ou demonstração de humildade foi quando Cristo se humilhou ao sumo ao ponto de morrer na cruz e foi obediente até a morte e a morte de cruz. E Paulo ainda diz em Filipenses capítulo 2 que nós devemos ser semelhantes a ele. Temos que nos humilhar. Quanta gente tem dificuldade de se humilhar e ser servo.
e se humilhou, e o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo nome. Então, quando Cristo se humilha como servo, ele vence a morte, ressuscita, vem novamente para a glória e ele abre o acesso, como falei no outro vídeo, aí nós viemos de carona atrás porque fomos lavados e redimidos. Então, ele veio como servo, né? Só que o código, a patente de realeza estava nele porque o Pai lhe dá um nome acima de todo nome e ele é rei, para que todo joelho se dobre como rei e ele é adorado e reconhecido na sua glória como rei. Então, temos aqui o leão de realeza, serviço, só que como homem santo ele não pecou, como homem em santidade e sendo ele santo em si, ele não teve mácula alguma. Todo o pecado que ele carregou foi o nosso pecado, nossas maldições. E ele assume esse pecado e as suas vestes reais de linho, essas vestes de santidade, ele entrega para o homem. Hoje nós temos a justificação, inclusive estamos estudando também a justificação na matéria discipulado cristão. E ele nos vestiu de santidade e nos levou de volta ao Pai. Espiritualmente nós entramos com Cristo, ressuscitamos com Cristo nas regiões celestiais, ele nos leva diante de Deus e o próprio bloqueio para. E aí ele vem em nós agora, a realeza. Nós somos o real sacerdócio, nós somos servos do Senhor e somos vestidos da santidade de Deus. Você vai ver o homem de linho, você vai ver em Ezequiel o homem de linho, vestido de linho. E havia um homem vestido de linho, aparece no capítulo 9, capítulo 10, esse mistério do homem vestido de linho. Versículo 2 do capítulo 10 diz assim: e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas e debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. Logicamente, ali essa brasa, no contexto ali de Ezequiel, era para juízo, porque Deus estava julgando a condição espiritual de Judá, de Jerusalém, havia abominação. Só que essas brasas são a justiça, o fogo de Deus. Com essa brasa também a purificação. Lembra os serafins agora com Isaías quando purificam ao profeta? Essas brasas incandescentes também, elas santificam o homem, elas são juízo para os malfeitores, como são purificação para os santos homens de Deus. Então, quando você vê um homem santo, você vê esse homem de branco. Quem é esse homem de branco que entra no trono diante dos querubins e no meio das rodas, que ninguém pode passar? Esse homem de branco atravessa e pega brasas, ele tem acesso. Quem é esse homem vestido de linho? Ali, Ezequiel, eu quero que você deixe sua opinião. Eu não vou falar muita coisa, mas deixe sua opinião. Quem é? Faça um estudo quem é, porque tem gente que diz que é um anjo, outros dizem que é o arcanjo, outros dizem que é Miguel, outros dizem que é Yeshua. Dê sua opinião. Quem é esse homem de branco? O que simboliza esse homem de branco que vai e atravessa e chega diante dos querubins aqui em Ezequiel e pega dessas brasas e espalha sobre a cidade? Logicamente é um contexto para, literalmente explicado, para a cidade de Jerusalém e para Judá, que está pervertido porque está, com certeza, sob juízo. Só que nós vemos muito paralelo do antigo, do que passou, do que já era em história, profeticamente ligado também ao Apocalipse para a igreja. Você sabia disso? Há muita coisa ligada que se encaixa, embora muita coisa aconteceu, mas também há muita coisa profética que vai acontecer, que vai se ligar com as profecias dessa última hora. É necessário entender esses profetas e entender essas profecias santas, porque com certeza são revelação para nossas vidas. E hoje em dia está faltando isso no meio da igreja, a realeza, a verdadeira realeza. Sabe quando temos uma igreja que está extorquida, que está humilhada no sentido de não viver a realeza em Cristo, não viver a essência do reino? Hoje vemos muito denominacionalismo, vemos muita gente oprimida, muita gente sectarizada, muita gente encaixotada, mas não há essência de reino. Para que a igreja hoje tenha realeza, ela precisa
ter a essência de leão, ela precisa estar vestida da autoridade desse leão e de púrpura, como o rei Yeshua HaMashiach, segundo essa linhagem real, certo? Isso é realeza, a igreja precisa viver a essência do reino. Não esqueça que Cristo não veio pregar uma placa denominacional, mas ele trouxe a glória do reino. A igreja precisa ser serva, tanto rei, como falei, tanta gente entronizada naqueles altares, plataforma nas igrejas. Veja lá, se na tua denominação, escute bem, por favor, preste atenção. Na tua denominação tem uma plataforma, um altar especial para colocar poltronas para os pastores e principalmente para o maioral, poltronas especiais. Um dia vai lá e pergunta, por quê? Porque se todos somos iguais em Cristo. Eu tenho liberdade para falar porque nós não temos esse costume aqui onde nós congregamos e ministramos. Pergunte, por que se todos somos iguais? Todos somos iguais? Sim. Todos somos servos de Deus? Sim. E o próprio Yeshua falou, maior é o que serve, ou seja, quanto maior for entre responsabilidade ministerial, mais terá que servir. Então, se eles são os que mais têm que servir, como o próprio Yeshua, por que há essas cadeiras especiais lá, em redoma, especialmente para eles? Eles chegam direto e não saudam ninguém, vão direto para seus tronos lá em cima. Você acha que isso tem algo a ver ou não? Deixe um comentário, por favor. Então, muita gente hoje só quer ser servida, só quer aparentar, quer colocar um bottom grande, quer colocar uma capa, quer aparecer, quer brilhar, quer ficar lindo na fita, para quê? Para ser reconhecido como tal. Seja servo, seja um boi que vai colocar o jugo e vai aceitar este jugo e vai se humilhar e vai fazer a obra de Deus com santidade e humildade. Não tirando sua realeza em Cristo, por favor. Além disso, ser santo, a igreja precisa se vestir de linho. E as bodas já chegaram, diz Apocalipse 19, e a sua noiva já se atavou de linho finíssimo. Nós temos a autoridade de nos vestirmos de linho. A cidade santa está vestida de linho. E há uma conexão conosco como igreja e a cidade santa. Esse é um grande mistério sobre o linho. E agora nós podemos adentrar no Santo dos Santos. E a águia, é a deidade. O quanto Deus está em nós, quanto a ação divina está em nós, quanto o trono de Deus está em nós e como nós o adoramos. Eu falei há poucos dias para a congregação e eu disse, sabe quando você prova que o trono de Deus é real na sua vida? Não é quando você canta e levanta as mãos, é onde ninguém te vê, aonde ninguém te vê, esta onisciência te observa e vê se realmente você tem reino de Deus, se você é um servo de Deus, aonde você estiver, na tua rua, no trabalho, viajando, hospedado no hotel, por aí, em qualquer lugar, viajando, fazendo a obra, sei lá, mas você tem serviço, santidade. Será que há santidade realmente? Será que estamos em transparência? Será que Deus está presente ao ponto de atuarmos com a deidade em nós? Aí vamos provar que realmente o trono está em nós. E mesmo longe de todos e de tudo, às vezes longe da esposa, longe dos amigos, longe da igreja, longe do pastor, temos um trono que diz, Senhor, Tu me sondas, eu estou diante da Tua presença. Tomara que possamos estar firmes, porque nessa hora crucial, com certeza, essa figura aqui, apresentado, essas figuras, com certeza, são uma demanda para a igreja de Cristo Jesus. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.